Olá, boa noite! Olá, desculpa o atraso. Para variar, Reunião. no nosso marketing que acaba atrasando, mas tudo bem. É para trazer coisas ainda mais grandiosas para vocês. Vem novidades por aí. Sim. Novidades de cursos, inclusive. De vídeos, de histórias. Mas vamos falar do que interessa hoje, que é sobre, bom, em primeiro lugar, Feliz Dia Internacional de todas as mulheres e principalmente para minha mulher aqui. Não é, gente? Ah, eu entrei. Isso. Gente, vamos lá. Eu assinei para você. No primeiro momento, quero falar para vocês que vão entrando para fazer aviãozinhos para mandar para os meninos também. Não é só as meninas, não. Apesar de hoje a gente estar falando mais para um público feminino, nós queremos que o público masculino comece a frequentar as nossas lives também, porque a maior parte das reclamações, né, nas mentorias de relacionamento são das mulheres em relação aos homens. E os homens nunca querem participar. São raras as vezes que os homens procuram para fazer uma mudança, né, promover uma mudança no relacionamento. Então agora nós vamos mandar aviãozinhos pra galera, para avisar que a gente tá aqui ao vivo. Deixa eu aproveitar aqui também. Vamos mandando. Bora mandar. Celular com problema no touch, tudo Que bem. maravilha, e fica essa tremedeira. Não é? Hoje nós vamos falar sobre energia feminina e energia masculina, que são coisas que as pessoas confundem demais. Confundem então, mesmo. Nós queremos esclarecer isso para vocês. QD. Vamos lá. Bora lá. Oh, que calor. Né? Calor. Gente, mais um minutinho. Só esperando o Pessoal entrar. Cadê? Vamos chamar aqui o povo. Oi, bem-vinda! Seja bem-vinda à primeira. Uau, pode melhorar. E vamos mandando aviõezinhos, porque hoje o tema sobre energias masculina e feminina. Oi, Joelma, tudo bem? Vamos falar de energias masculinas e energias femininas, de essência, e como isso pode ajudar, como isso pode beneficiar e criar, por exemplo, um emprego duradouro, um relacionamento familiar, um relacionamento afetivo, independente se é hétero ou homoafetivo, não importa. Nós vamos falar hoje de energia, nós vamos falar de yin, de yang, as características, as diferenças. Sim. As coisas em comum, e nós vamos dissertar e dissecar sobre eles. Não só a energia masculina e a feminina, como também a gente vai dar uma destrinchada na energia masculina também. Então, quem puder mandar aviõezinhos... Quero saber cadê os boys. Eu também quero saber. Mas vamos lá, meninas. Vocês que já chegaram, conta aqui pra mim. O que vocês acham que é uma energia feminina? O que é uma energia feminina? Já vai mandando, a Adriana também, seja muito bem-vinda, que nós vamos falar de muitas energias e de essência, principalmente de essência energética. Porque a gente sempre fala para vocês, né, que a primeira linguagem é a energia. E como que tá sendo a emissão energética que você tá passando por aí? Uma energia mais feminina, mais masculina, mais yin, mais yang, como que é? Mas enfim, vamos começar pelo começo. Conta pra mim, o que vocês acham que é uma energia feminina?
Vamos lá. Contem pra gente. Feminina é energia acolhedora, empática. Muito bem. Simpática também. Sim. Receptiva. Que mais? Então já me conta um pouquinho da energia masculina. O que é ser feminino e o que é ser masculino. Porque nós estamos falando do ser, dessa energia que a gente emite. Joelma, vamos dar como pode melhorar? Vamos dar um spoiler para Joelma então. Joelma, todos nós nascemos com as duas. Sim. Todos nós nascemos com as duas. E uma predomina sobre a outra e a outra pode predominar sobre a uma dependendo da época, da fase da nossa vida. E a gente vai dar exemplos práticos para vocês. A nossa função aqui é fazer com que vocês comecem a detectar isso para vocês viverem melhor. Sim. Para que os relacionamentos de vocês, sejam no trabalho, seja afetivo, seja com a família, eles se desenvolvam de uma maneira mais assertiva e menos dolorosa. Não precisa sofrer mais, chega de sofrer. Chega, né, minha gente? Chega de sofrência. Yes, é isso mesmo. Vamos mandando aviõezinhos para as pessoas. Eu quero saber, cadê os boys dessa live? Mandem aviõezinhos e coraçõezinhos, porque assim o Insta entende que essa live é importante. E realmente é, gente, porque quando a gente entender como é o funcionamento energético feminino e o funcionamento energético masculino, as coisas vão mudar nas nossas vidas. E para quem fez a classe de atração magnética vai ser um plus isso aí. Sim, é verdade. É verdade. Então bora lá. Vamos começar a falar aqui para vocês. Começa, Lu. Enquanto isso, os meninos que chegarem depois, eu vou começar a falar do feminino. Oh, chegou o primeiro homem. Chegou o primeiro homem. Bem-vindo, Rai. Chegou a Fran. Vamos falar, Fran, de energia também masculina e feminina. Oi, Vilma. A Rê, energia masculina, assertiva, líder, desbravador. Muito bem, Rê. Muito bem. A Rê tá com tudo na ponta da língua. A Rê tá afiada no Google, hein? Tá. Brincadeira, Rê. Gente, vamos lá. Vocês já viram aquela imagem do Yin e do Yang? Que é aquela bolinha onde tem um lado mais escuro com uma bolinha branca e um lado mais claro com uma bolinha preta. O nosso post de hoje tinha um fundo de Yin e Yang. O que significa aquilo, né? Todo mundo vê, todo mundo conhece, só sabe que tá um dentro do outro, mas não sabe o que é. Então vamos lá, para a gente poder definir um pouco do que é essa energia feminina e masculina, a gente parte de um princípio lá de trás de observação de natureza. Então essa observação da natureza, de como as coisas funcionam, para que a gente possa ter referência e entender como as coisas funcionam, a gente precisa pontuar. Então, para se pontuar, para a gente entender que existe um dia, uma energia quente, expansiva do dia, a gente precisa conhecer a noite. Para entender que essa energia da noite, ela é mais retraída, ela é mais fria, ela é mais recolhida. Por outro lado, é uma energia mais nutritiva. Então, quando a gente trabalha em polaridades, que é o que a gente vive nesta realidade, a gente reconhece que existem essas duas energias. A energia feminina, masculina, o dia, a noite, o alto, o baixo. Se você não tem essa polaridade, você não tem referência. Então, quando a gente está falando de referência de energia feminina, a gente está falando de isso, sombra e luz, a gente está falando de uma energia que ela é receptiva. Então, quando a gente fala de uma energia feminina, receptiva, acolhedora, como a Rê falou, será que é essa energia que nós mulheres hoje nós estamos passando para os homens?
Será que nós estamos dispostas a ser cuidadas pelos homens? Será que nós estamos dispostas realmente? Será que a energia que a gente está emitindo para esses homens hoje é uma energia de receber, de acolher, ou é uma energia de eu faço, eu aconteço, eu me basto? Eu me basto. Não é? Eu sou o poder apenas. Exatamente. Então, hoje, essa live é para vocês começarem a olhar para aquilo que vocês estão criando na vida de vocês. Porque quando a gente ouve, nas nossas mentorias principalmente, que os homens são todos iguais, que as mulheres hoje elas atacam, né, os homens, e os homens que querem um relacionamento sério também se assustam, né? Nós estamos falando que essa energia feminina e masculina, elas estão desequilibradas dentro do homem e da mulher. Então, quando a gente fala de uma energia desequilibrada, nós estamos falando de uma mulher que nasceu com energia feminina e está jogando para o mundo uma energia masculina às duras penas. Predominantemente. Tá? E isso não importa que se nós estamos falando se é uma relação hétero ou se é uma relação homo. É uma relação que nós estamos colocando como energia. Não tá? é de gênero. Não é de gênero. Nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de essência. Então, se você nasceu menina com essência de menina, a sua energia é feminina. Se você nasceu menino com energia de menino, a sua essência é masculina. Então nós estamos falando de essência. E nós estamos falando de predominância, porque voltando nós temos as duas, tá? Exatamente. Deixa eu fazer só uma pergunta. A gente faz nas classes, mas eu vou fazer aí. Diga. Vocês acham que eu tenho uma energia predominantemente masculina ou feminina? Escreve pra gente. E a Lu também. O que vocês acham que a Lu tem? Uma energia predominantemente masculina ou feminina? Essência. Então, bora lá que essa eu quero ver. Escreve. Mas eu quero ver todo mundo que tá aqui. Escrevendo sem dó e sem piedade. Será que tá travando? Talvez. Não. A Ellen... Tá respondendo. Marcelo primeiro, né, gente? Marcelo primeiro, feminino. Bem-vindo. Bem-vindo. Então, a primeira pergunta foi para o Marcelo. Primeira pergunta é assim, Marcelo tem... Energia... Pá! Já o Conrado já chegou, já pode responder. Você acha que eu tenho uma energia predominantemente mais masculina ou feminina? E a Lu, mais masculina ou mais feminina? Ah lá, todos nós temos as duas. A essência masculina. A Lu predomina a essência masculina. Muito bem, Ellen. É isso, olha aí. Vocês estão entendendo a essência da coisa. Você entendeu? Mas não quer dizer que eu uso calcinha e ela cueca. Não é isso. Todos nós, os dois, temos as duas. E sabe o que é o mais legal? Que ela vai contar depois. Do que ela teve que se redescobrir feminina. Sim. E quem vos fala ajudou. Porque até então ela era realmente... Ela pegou e mudou a polaridade dela. Que é o que acontece muito no empoderamento feminino a duras penas. Fica no fórceps. No fórceps. Querer mudar a essência. A essência da Lu tem predominância masculina, mas ela não pode excluir o feminino. Porque ela tá vivendo uma mentira, isso leva peso. Peso, dor, sofrimento. Então bora lá. Ela acha o Marcelo equilibrado. Ela é Marcelete de carteirinha mesmo. Sim. Gratidão. Você é Marcelete. Gratidão. Feminina, masculina, pouco. Obrigada, gente. Você já tá reconhecendo a minha transformação. Exato. Tá mais perto da gente, tá nas classes, tudo. Tá, mas gratidão. Então eu vou contar pra vocês o porquê vocês têm essa percepção. Em primeiro lugar, quando a circunstância, a vida vão acontecendo aqui pra gente, quando eu fui criada pra ser
uma profissional. Eu não fui criada para ter marido. E por que eu não fui criada para ter marido? Porque há muitos anos atrás, né, as nossas avós, algumas mães, não é o caso da minha, porque a minha mãe já saiu para trabalhar, desde que eu me conheço por gente, minha mãe já trabalhava, sofreram muito no passado com muitos abusos masculinos, né, dos maridos, daquela dependência, né, então de baixar a cabeça, submissão. Então, de repente, as filhas que viram isso acontecer com as mães, de pais indo embora ou de pais falecendo, né, muito cedo, e a mulher sem ter uma profissão, sem ter como se sustentar, ela passou a ir para uma outra polaridade. Então a mulher, ela entende que através da dor, não através do amor, eu preciso ir para a rua, vestir as calças, para trabalhar como o homem trabalha e me sustentar. E nós não estamos falando de certo ou de errado, tá, gente? Nós estamos falando de um fato. Existe um fato onde as mulheres saíram para a rua para trabalhar, para se sustentar e não depender mais desse tipo de relação ou abusiva ou realmente de abandono e não ter como comer, não ter como vestir, não ter como dar de comer para os filhos. Só que isso foi aprendido a duras penas. E aí essa essência feminina do acolher, né, do receber, ela teve que ser alterada nesse mundo corporativo. Ela teve que ser alterada nesse mundo do trabalho, né? Hoje não é aceitável uma mulher chorar dentro da empresa. Porque isso não é coisa de profissional. Isso não é uma essência feminina. Ela tem que se pôr como um homem. Para ela ter a mesma coisa, para ela ter o mesmo cargo, para ela ter o mesmo salário, ela precisa se portar como um homem. E detalhe, aí por dentro tem uma vírgula e um parênteses aí que homem não pode chorar também, né? Também tem o contrário. Que é uma crença. Que nós vamos chegar lá. Então o que aconteceu? A mulher passou a se masculinizar. Então hoje a mulher ela pouco aceita que um homem pague um restaurante. Ela já acha que tem que dividir. Ela pouco aceita que o homem seja realmente o protetor, o provedor de uma casa e da família. E aí o que aconteceu? A essência da leveza da mulher foi alterada. Então hoje você vê mulher bem-sucedida, mulher que está em cargos altíssimos, ganhando muito bem financeiramente e infelizes. Então a pessoa, ela chegou aonde ela queria profissionalmente, mas ela não é feliz na família, naquilo que era a essência dela, de cuidar, né, de receber. Ah, são todas as pessoas? Não, gente, nós estamos falando de predominância. Tem mulher que vive muito bem solteira, tem mulher que vive muito bem sem filho, nós não estamos colocando tudo isso numa caixinha, tá? Eu estou falando aquilo que chega para nós, nos nossos atendimentos, nas nossas mentorias de relacionamento. Pessoas que estão sendo massacradas pelo mundo, principalmente as mulheres que chegam pra gente, massacradas por essa inversão energética, onde ela tem que pôr essa energia masculina em primeira mão. Só que em alguns momentos a gente fazer isso, ótimo, perfeito, né? Existe essa alternância de hora você tá mais num posicionamento feminino, ora mais num posicionamento masculino. O problema é quando a gente para ali no masculino e fica. E aí todas as nossas atitudes, elas se tornam mais masculinas. E o que são essas atitudes? Né? Então, eu não aceito ajuda. Então, só para vocês terem uma ideia do que é um posicionamento de uma mesma situação que já aconteceu aqui em casa. Já. Sobre energia masculina e energia feminina. Peço eu para Marcelo pendurar a roupa. É o Roberto aí. Bem-vinda, Rô. Peço eu para Marcelo pendurar a roupa, Marcelo vai tirar a roupa da máquina e pendura. Do jeito dele. Ela só pediu isso, né? Pedi para ele pendurar a roupa. A hora que eu vejo o jeito que ele tá pendurando a roupa, o sangue já subiu, já desceu, eu já falei todos os palavrões internos de cacete, nem pra isso tá servindo. Eu ia falar que você não falou palavrão nenhum, ainda bem que você falou, foi interno.
Porque, lógico, para você pedir, quem tem energia masculina, para você pedir a ajuda, é porque você tá no seu limite. Porque senão você vai lá e faz. Então eu vou lá e peço, a hora que eu vejo aquele varal todo zoado, eu quase tenho um chilique. E aí nesse chilique, o que eu faço? Para não brigar, eu vou lá e falo assim, não, pode deixar que eu faço. Isso é um posicionamento com uma energia masculina. Puramente masculina. Puramente masculina. Então eu vou lá, eu faço, aconteço e acabou. Daqui que eu faço. Tá? Sabe aquele daqui que eu faço? Ah, isso. Daqui que eu faço. E tem julgamento nisso. Lógico. Porque ele tá sabendo fazer o jeito certo. E qual é o jeito certo? O jeito que eu defini que é certo. Né? Porque a função de estender a roupa está sendo feita. A roupa tá lá pendurada. A forma que ela está pendurada é uma outra história. Não é do agrado. Aí agora vamos lá para explicar para vocês como funciona uma energia feminina nessa mesma situação. Eu posso olhar para tudo isso, como aconteceu outras vezes depois, quando eu me dei conta, né? Que eu olhar da forma que ele tá fazendo e eu ir lá e ensinar. Falar, Má, se você pendurar as camisas, as camisetas, dar uma chacoalhada, deixá-la bem esticadinha, colocar no cabide, né? Além da gente ter mais espaço no varal, porque apartamento é desse tamanho, né? A gente vai ter mais espaço para pendurar as roupas vão estar secando de uma maneira mais retinha, então algumas não vão precisar passar, outras vai facilitar muito o processo de passar. Então significa que facilitando o processo de passar, eu vou ficar menos tempo passando roupa, me cansando, gastando energia, né, criando menos varizes e tá mais disponível para você depois, meu amor. Aí eu corri. A energia feminina. Aí eu corri. Aí fiz tudo. Aí, filha, faltou só ele passar mesmo com a mãozinha, entendeu? Pra deixar a roupa. O mais disponível eu fiquei no além. O mais disponível, você tá entendendo? O mais disponível para dormir mais cedo, o mais disponível para fazer amorzinho, não importa. É mais disponível. Mas vocês estão entendendo qual é a diferença de uma energia masculina e de uma energia feminina? E a paciência. A paciência é ótimo, amor. Então vamos lá na empresa, né? Porque tem gente aí que eles aguentam ouvir tudo isso, filha, porque quando você fala que tem economia de dinheiro aí e disponibilidade com um sorrisinho na cara, eles já entendem o recado. E digo mais, quando a gente tem dúvidas sobre o outro, quando a gente tem pré-julgamento sobre o outro, a gente não está disposto a reconhecer que o outro traz muito da gente. Exatamente. E o outro traz a gente xerocado. Negativo. Sim. Então, gente, isso que nós estamos falando de uma relação dentro de casa, tá? Mas isso serve, essa energia, ela serve também para os relacionamentos no trabalho. Perfeito. Né? Então, vamos lá, vou colocar uma situação para vocês. Vocês imaginam que eu sou, né, uma coordenadora de equipe e eu recebo da minha diretoria um job para fazer e eu tenho que apresentar dali um tempo aquilo, né, lindo, maravilhoso, porque aquilo está dependendo de uma promoção. Se eu tenho uma energia masculina, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equipe, vou separar, vou falar, bom, fulano, ciclano, beltrano vai fazer isso pra mim. Bom, então fulano, olha, você vai fazer isso, 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 dessa maneira. Beltrano, você vai fazer isso, 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 dessa maneira. E depois que vocês terminarem tudo, vocês podem mandar pra mim, porque eu vou compilar tudo bonitinho e vou mandar. Só que quando eu tô fazendo isso, eu tô apenas delegando o trabalho, sendo que eu estou entregando tudo que eu quero, como eu quero, ou seja, mais da metade do trabalho eu estou fazendo porque eu não posso admitir erros. E se eu não admito erros, tá valendo a minha carreira, é o meu emprego, é a minha profissão, é o meu, né, a minha carinha lá dando a tapa. Se eu tenho uma energia feminina, como que eu posso agir nessa situação? Bom, eu tenho mais 3 pessoas na minha equipe. Dentro daquilo que eu tenho para fazer, qual delas tem um potencial maior
para fazer determinada coisa. Ah, então, olha, a Rê ela é boa no planejamento. Ah, a Gé é boa na execução. Ah, a Vilma ela é boa na hora de vender esse projeto. Então eu vou olhar e explorar o potencial de cada um deles, sendo a energia da gentileza, né? E do elogio de cada pessoa. Por quê? Porque eu vou reforçar aquilo que a pessoa é boa. Por mais que no final das contas eu pegue tudo isso para eu ver no final, porque eu tenho cargo de liderança. Então eu tenho que apresentar isso. Depois, a minha equipe tá lá, né, nos bastidores, mas é a minha cara realmente que tá lá a tapa. Né? Então eu até posso pegar tudo isso, mas a minha maneira de apresentar depois é uma maneira onde, olha, eu compilei o que é melhor de cada um neste momento e trouxe para um resultado final, mas eu deixei que as pessoas fizessem aquilo que eu confio que elas sabem fazer. Vocês entendem essa diferença? Que eu estou como líder aí e numa energia mais feminina em prol do todo e não no egocentrismo do meu masculino, masculino imaturo, tá, gente? Não é maduro. Nós vamos falar isso depois. No meu masculino imaturo, olhando apenas para o meu próprio umbigo. Ficou clara essa diferença para vocês? Que o feminino, você falou tudo, né? Mas, e bem, saber a hora exata de saber ousar e calar. Ok? A Lu está matando a pau hoje. Ela está mitando no Dia Internacional da Mulher. Eu tenho que dar a palavra totalmente para vocês, mulheres. Mas eu vou dar um pitaco masculino maduro. Vai lá. É que a energia predominantemente feminina, ela entra no que em Axis a gente chama de um dos 5 elementos da intimidade, que é a vulnerabilidade. Quando a pessoa está em vulnerabilidade, ela está na permissão de receber tudo. Ela não está no egocentrismo. Ela está mais no altruísmo. Pronta para receber tudo. Pronta para delegar e receber tudo. Sem julgamentos. Inclusive entender que a vida não é perfeita. Que as pessoas não são perfeitas. É o contrário do controle. O controle é uma energia completamente masculina e completamente imatura, né? Sim. Porque ela acha que é o que mais a gente quer fazer hoje, né, meninas? É o ponto de vista de como a gente acha que deveria ser a vida. Sim. Querer mudar o outro, duvidar do outro. Sim. E aí, gente, quando a gente pega todo esse imbróglio, o negócio vai ficando pesado. E aí a gente pega as mulheres de um lado com uma energia masculina predominante e aquelas mulheres que têm os filhos que começaram a falar para eles, homem chora assim, você tem que ser gentil com as meninas, você tem que cuidar, olha, você tem a irmã, então trate as mulheres como você gostaria que os meninos tratassem a sua irmã. Eu ouvia isso da minha mãe, né, falando pro meu irmão mais velho. Então, toda essa energia de trazer mais gentileza para a vida do homem também deixou um monte de homem banana. Então, o que acontece? O homem começou a elevar a energia feminina dele. Peraí, você tá me chamando de banana? Quase. Não, gente, eu tô brincando, mas olha só, começa a elevar essa energia muito feminina, e aí o que acontece? Você olha pro homem, se você tem uma energia feminina, e ele também, você olha ele como sua amiga de infância. Você não olha ele como homem. Ou filho, né? Ou filho. Né? Você não olha como aquele que vai te proteger, aquele que vai cuidar de você. Inconsciente, tá? Nós estamos falando, gente, de algo que é inconsciente. Porque se eu tenho essa energia masculina e o Marcelo tem a feminina, e a gente começou a se dar conta disso também, a gente, pera um pouquinho, tá sendo leve para você essa energia?
Tá sendo leve para mim essa energia? Não, não tá. Então vamos trabalhar para que isso mude. Porque quando a gente não fica prestando atenção e quando tá tudo muito no começo, a gente não tá muito aí para que energia que tá predominando. Tudo é Sim, festa. Tudo é festa. Aí ela era... Salve as diferenças. Aí, então, exato, salve as diferenças. E aí ela tava no, 95% masculino dela. Nossa. De repente ela viu que foi começar a cair. Ela tava vendo que ela tava mais feminina. E isso resgatou uma coisa de lá de trás. Inclusive a sexualness. Sim, e a leveza. Isso. A leveza do viver. Mas o dia a dia que tem os problemas. Sim. Que tem tudo, ela começa a reviver algumas histórias e aí estoura um gatilho. Aí faltou pouco, ela pôs cueca. Entendeu? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Isso não é problema, não estou falando que isso é um problema. Tudo é ajustável. Quanto mais equilibrado a gente tiver com as duas energias, melhor. Entendeu? Brincadeiras à parte, tá? O egocentrismo é imediatista e o corporativo valoriza a agilidade. Sim, nós não estamos falando que uma energia feminina ela não é ágil, ela não é rápida. O tempo que você vai ter em delegar, observando a sua equipe e as pessoas que estão ao seu redor, é o mesmo tempo que você vai ter a hora que você vai colocar para o que cada um vai fazer o quê, tudo mastigadinho, porque não pode haver erro. Porque se você deixa as pessoas trabalharem nos prazos dela, não importa se se a energia é masculina ou se ela é feminina, se você deixa elas trabalharem no prazo delas, no prazo que tem que ser feito, que é o solicitado pela empresa, só que da maneira delas, daquilo que é o ponto forte delas, acolhendo e reconhecendo e sendo grata pela equipe que você tem, que essa é uma energia mais feminina, as coisas também vão funcionar. Só que elas vão funcionar de uma maneira mais leve para uma mulher que tem energia feminina. Porque quantas mulheres não mandam embora as amigas, né? Porque elas são obrigadas de uma maneira dura, seca, calculista e depois vão chorar no banheiro. Eu já vi isso acontecer. É mesmo? Então, mas por quê? Porque a empresa determina que tem que ser dessa maneira. Tem mesmo? Será mesmo que é dessa maneira que tem que ser feito? Será que esse relacionamento empresarial também, né, corporativo, ele precisa ser tão frio, tão direto, objetivo e imediatista? Né? Se hoje nós mulheres, né, que podemos ter cargos e funções parecidas, né, ou iguais a um homem, qual é a sensibilidade, a leveza e o acolhimento e o recebimento do feminino que a gente pode estar levando para essas empresas também? E eu levanto aqui uma lebre. Qual é a vantagem de você ter uma empresa com um perfil único? Sim. De só pessoas egocêntricas, ágeis, racionais. Cadê a alma? Muitas empresas fecham porque elas não têm mais alma. Sim. E quem traz a alma para a empresa normalmente são pessoas que têm a expressão, que têm a energia feminina predominante. E muitas vezes essas pessoas não colocam isso adiante porque elas se escondem atrás do que a gente chama de timidez. Só que os tímidos não têm muita vez no mundo corporativo. Mas isso está mudando. Sim. Então, gente, vocês entenderam o que é uma energia feminina? E o que foi que aconteceu nos relacionamentos hoje, aonde isso nós estamos, né, nós passamos situações de casamento, situações de empresas. Mas e quem está sozinho? E quem está sozinho hoje e busca um companheiro ou uma companheira?
Qual é a energia que você está emitindo? Você quer uma pessoa, se é uma mulher com uma energia feminina que escolhe um homem com uma energia masculina? Ou o contrário? Você é um homem com uma energia feminina e que escolhe uma mulher com uma energia masculina? O que que você está emitindo? Porque o que a gente ouve depois é, eu tenho dedinho podre. Eu só encontro homem sacana. As mulheres hoje, minha filha, é assim, né? A fila anda 2 minutos. Se não tem dinheiro, então, nem pego. É o que a gente ouve de mulheres. Sugar daddy. Entendeu? Então, aí o que que acontece? Aí você tem mulheres buscando companheiros, escolhendo ter companheiros, só que elas estão agindo como colega do futebol dele. Porque a primeira linguagem é energia. Então a mulher tá agindo hoje igual ao homem, e aí ele tá conversando com o amigo dele, né? Ela não se permite ser cuidada, ela não se permite que ele chegue mais próximo, porque ela já teve dor e sofrimento lá atrás, então ela fala, opa, até aqui só. Distância confortável. Mantém aquela distância confortável, que a gente já falou que existe em muitos relacionamentos, né? Então, o que vocês estão escolhendo hoje como energia principal para estar oferecendo por aí? Tanto homem, que nós estamos aqui com Conrado, obrigada por estar aqui conosco. Os homens normalmente não aguentam muito essa expansão da consciência. Nós mulheres ainda predominamos e muito. Escrevi isso hoje sobre, né? Porque vocês, ao longo da vida, vocês não precisavam estar com este empoderamento feminino, pulando de um polo, indo para o outro, querendo igualmente as forças e querendo só apenas os direitos iguais. Vocês são iguais. Vocês são diferentes, mas ao mesmo tempo nós temos direitos iguais. Sim. E isso vai mudar, você pode ter certeza. Mas ao longo da vida vocês sempre desbravaram muito. Vocês foram queimadas muitas vezes. Foram pro tribunal até da Inquisição. Foram pra fogueira. Gente, vocês percebem que nós, mulheres, hoje, para que a gente volte para nossa essência, a gente está longe de ser o sexo frágil? A gente tem que ter muita coragem para se permitir ser cuidada hoje. Em todos os momentos, vocês imaginam, eu divorciada, com filho, cuidando da minha vida, e de repente o Marcelo entra na minha vida de novo. Então, assim, quem é o pereirão da casa? Eu. Quem faz tudo aqui? Eu. Mas por quê? Porque eu não deixava ele fazer nada. Eu estava sempre à frente, porque eu estava acostumada com essa energia masculina mais exacerbada. E o que eu estava fazendo? Me acabando. Porque isso pesa, não é leve. Tá indo contra a minha essência. Não é leve pra ninguém, tá? Tá indo contra a minha essência. Porque às vezes até o outro tá querendo contribuir, mas ela não estava disposta a receber. Porque isso ela já estava acostumada a fazer. Então ela sabe qual é o métier da casa. Sim. Como eu vim morar aqui, que já era a casa dela, aí eu tava me sentindo no início meio que um estranho no ninho. E eu não queria me sentir hóspede. Sim. Vocês percebem? Eu não dava oportunidade a ele dele exercer a energia masculina dele. Porque isso não tem nada a ver com sexo. Não. E não tem nada a ver com anatomia, não tem nada a ver nem com gênero. Sexualidade. Nem com sexualidade. Entende? Nós estamos falando puramente de energia. E aí o que acontece? Hoje eu tenho que ter coragem para deixar o controle, porque eu quero controlar tudo, eu quero controlar tudo que está acontecendo na minha casa, ainda quando eu era sozinha e que eu tinha que fazer tudo, que eu tinha que ser a mãe e o pai, na ausência do pai do Cauã. Vocês percebem que, de repente, hoje, como vocês falaram no início da live, vocês ainda reconhecem em mim essa energia mais masculina. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas eu reconheço hoje que
eu posso soltar e deixar essa energia masculina para o Marcelo e voltar a ter a minha feminina. Só que eu sei que eu vou me decepcionar, eu sei que eu vou me magoar algumas vezes, eu sei que eu vou ficar pé da vida algumas vezes. Enquanto eu não conseguir liberar o controle, esse excesso de controle que a gente quer ter sobre tudo na vida, e todos... E até para não sofrer, a gente quer ter esse controle. Exatamente, achando que isso vai... Achando que isso né, vai resolver alguma coisa, mas não vai resolver nada, tá? Né? Então hoje eu tenho que fazer esse exercício de deixar a bola na mão dele. Mesmo que eu saiba como fazer e qual é a resposta, eu tenho que permitir que ele faça também. Percebeu porque na tua primeira mesa deu Geburah? Um dia a gente fala sobre mesa quântica estelar, porque agora caiu uma ficha, porque é uma esfera da árvore da vida que diz que a pessoa critica e que não delega. Porque ela quer ter tudo debaixo das asas, quer ter controle sobre tudo, porque eu sou melhor. Vocês percebem? Que tem uma energia de superioridade por trás. Não é que você é melhor, mas o jeito que você faz é o melhor. Porque é o jeito que eu estou determinando que é o jeito certo. Então, quando eu determino que essa é a única forma de fazer, todas as formas que ele vai me apresentar, porque eu quero controlar. Então, se a forma que ele está me apresentando sai do meu controle, então não serve. Aí não recebe, não pode pedir à vontade que não vai receber, e muito menos é uma pseudo-vulnerabilidade, é uma mentira. Não tem interessante ponto de vista quando há controle. Não tem vulnerabilidade nem permissão quando há controle, não tem baixar barreiras. Quando a pessoa diz esse meu jeito é o certo, ou quando ela está, não precisa nem dizer, quando essa energia que passa é eu estou certo, você já fechou as portas para tudo, você já levantou barreira. E essa barreira energética, um casal percebe, pai e filho percebe, num ambiente corporativo se percebe. Quantos gestores já passaram pela minha maca? Quantos? Masculinos e femininos. Que vão para lá reclamando que as pessoas que estão sob as asas, no guarda-chuva, não fazem. Tem uma ou outra que não faz direito. E que ela pega e faz pelo outro. Pra que você precisa de uma equipe, então? Exato. Percebe? Será que você está explorando o que há de melhor naquela pessoa? Ou você está querendo controlar aquilo que aquela pessoa está fazendo? A gente volta para aquilo que eu falei antes. E em primeiro lugar, ela criou aquela pessoa, aquelas pessoas sobre as asas dela. A gente é criador da nossa realidade. E outra, gente, nós estamos sempre ensinando as pessoas como que a gente funciona. A gente sempre ensina essas pessoas conforme as nossas atitudes. Então, se eu sou uma pessoa controladora, o outro, ele percebe que eu sou uma pessoa controladora. E para às vezes não haver briga, ele deixa que eu controle. Só que isso é uma mentira para mim. Porque quando eu controlo, eu me sobrecarrego. Sabe aquela história assim, eu prefiro não falar nada para não ter briga? E aí o negócio vai indo pro buraco? O controle traz sempre peso, né? Sim. Porque ele está em julgamento. E julgamento sempre é uma mentira e mentira é sempre pesada. Guardaram aí, escreveram? É isso. Não vou repetir. Mas, diz aí pra gente. Vocês estão entendendo? E se vocês querem um processo verbal, eu faço uma pergunta e vocês respondem um sim aí, que a gente dá um comando quântico. Eu quero saber se vocês querem um processo verbal. Responde aí, sim ou não. Isso, viu? Me acaba podando a pessoa. Sim. Então, gente, só para, enquanto vocês respondem aqui, só pra gente entender, a gente falou muito da energia feminina, mas não falamos muito da energia masculina, né? E para vocês entenderem como funciona essa questão de relacionamento, um homem, por exemplo, nós temos ainda homens aqui, produção, digam sim pra mim, homem, apontem os dedinhos. E se querem o processo, senão não dou, não tem problema. Porque o que acontece? Um homem, ele só vai ajudar outro homem se o outro homem pedir ajuda. Caso contrário, ele não vai ajudar. É verdade. Isso é verdade.
né? Ele não vai ajudar. Então, se você, mulher, tem uma energia mais masculina, né? E você querendo a ajuda do seu companheiro ou da sua equipe, se você não falar, eles não vão ajudar. Principalmente se eles forem homens. Porque o homem, ele é muito racional. Então, ele entende que o que eu tenho que fazer é isso, então é isso que eu vou fazer. A mulher, antes de sair de casa, ela tem que olhar se ela desligou o ferro, se o fogão já desligou, se o batom tá ornando com o sapato ou com a roupa, se o filho pegou a lancheira, se o lanche dá para as aulas da manhã ou dá para as aulas da tarde. Vocês percebem que a cabeça da mulher, ela vai mais além, porque a mulher é um pouco mais detalhista por essência, tá? Nós não estamos falando que homens não são detalhistas e nem perfeccionistas, mas a mulher, ela acaba se concentrando em mais coisas com menos qualidade. E lembrando que nós temos as duas energias. E com menos qualidade, porque se a gente põe foco em uma coisa, normalmente os homens são mais assertivos porque eles põem foco naquela coisa e eles lembram de detalhes daquela coisa. A mulher, ela tem 1000 outras coisas para ela focar e o cérebro, ele não consegue focar nessas 1000 outras com qualidade. Então, isso é funcionamento cerebral. A gente vai perdendo qualidade quanto mais funções a gente faz ao mesmo tempo. Mas para quem fez a classe do 90%, isso vai ajudar. Sim, sim. Lembrando que nós temos as duas energias. Eu não vi se as pessoas responderam se querem o processo ou não. Mas de qualquer maneira, acho que sim, né? Em todos os lugares do tempo, do espaço, dessa dimensão, outras, nessa vida ou em outras, caso acreditem, que vocês ainda persistem em manter o errado das outras pessoas para vocês se sentirem seguras no controle. Vocês podem destruir, descriar, rescindir, revogar, destratar, renunciar e denunciar isso agora? Sim ou não? Sim! Sim também. Sim também para mim. Eu não entendi esse mais ou menos. Eu acho que esse mais ou menos, eu imagino. Esse mais ou menos eu acho que é uma questão de que o homem só pede ajuda, só se pedir ajuda, sabe? Eu acho que é essa hora. Entendi. Mas como ele chegou agora, ele não porque o homem também pode ter o lado feminino e vai ajudar. Sim. Todos nós temos as... Olha, a Vilma foi com todas as moléculas, hein? Foi com todas as moléculas. Sim. Então, meninos, vocês acham que vocês têm, que estão aqui, energia mais masculina ou feminina? Se é que vocês conseguiram pegar a diferença entre elas, né? Então, vamos lá, a energia mais feminina, ela é mais... hoje eu tô mais ou menos. Ela é mais vulnerável, ela é mais receptiva, e a energia masculina, ela é mais assertiva, ela é mais protetora. Ela é aquela energia do homem que vai à caça, o homem maduro, né? Ele vai à caça para a família, né? Então, quando ele pensa no ganhar o dinheiro, ele não está pensando somente na promoção pessoal, ele está pensando no bem-estar da família dele, ele está pensando no bem-estar dos filhos, ou de pais e mães que são mais velhos e que em algum momento não estão na mesma capacidade. Como que vocês agem, meninos? Uma energia mais resoluta, mais focada em resultados? A maioria acachapante diz que eu tenho a energia feminina mais aflorada. Marcela já teve a oportunidade de receber
sessões do Marcelo de cá e reconhecer essa energia, se é uma energia mais feminina ou mais masculina. Porque a mulherada falou que a energia dele é mais feminina, dá um socorre pra ele. Tirando a rena. É. Então, na verdade, o que acontece? Essa energia masculina, ela é uma energia que ela fica feliz, né, em prover. E hoje, quando isso acontece, às vezes a mulher não está aberta mais para receber, porque ela está embasada na dor do passado. Ela está lá com aquela dor de ontem, de antonte, né, da avó, da bisavó, que de repente passou por situações muito, muito, muito complicadas, né, de miséria, às vezes por conta de um pai que abandonou por conta de outra família, ou que veio a óbito muito cedo, e aí a mulher ficou perdida sem poder, sem saber o que fazer da vida, porque não tinha uma profissão, muitas vezes não tinha a condição de estudar. Gente, tem alguma dúvida? Eu entendi toda a palestra da Lu. Toda a live. Todinha. Um hashtag fica a dica. Não, tô falando sério. Eu não tenho nem o que falar. Vocês têm alguma dúvida? No nosso tempinho já tá acabando. No nosso curso de relacionamento consciente, você vai falar essa parte aí. Sim, das energias. Para que as pessoas possam entender e se entender melhor. Porque a partir do momento que você se conhece, você reconhece como você funciona, os seus relacionamentos modificam. Porque eu só posso modificar a minha vida, o meu mundo muda quando eu mudo. Então, se eu reconheço que a minha energia estava mais masculina e eu não estou conseguindo permitir que a energia masculina do Marcelo, né, apareça, então eu passo a ter um problema de relacionamento. E talvez de desinteresse até. Porque se ele está buscando uma energia feminina e eu estou devolvendo com uma energia masculina, ele passa a me tratar como colega do futebol. E não mais como a mulher que sou com a energia feminina de essência. Exato. E acho que a grande questão é saber que todos somos iguais perante a justiça divina, porém, homens funcionam diferente de mulher. Simples assim. O Marcelo, meu xará, falou, falando sério, mais masculino em decisões e mais femininas em alguns casos. Acho que essa era pra você. Pra mim, tá certo. Mas ele também é uma moça. Mas eu quero saber... Mas é mesmo. Se vocês... Uma mulher com energia... Não, mas foi errado. Então escreve de novo, Conrado, pra gente poder te entender melhor aqui. Nosso tempinho tá acabando. Vamos deixar aqui para as dúvidas, porque você explanou muito bem. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e parabéns por essa live. Muito bem mesmo. Muito obrigada. Recebo. Eu queria saber se ficou claro isso para vocês, gente. Ui. Porque isso interfere diretamente no nosso dia. Quando eu reconheço como eu estou agindo, se eu estou agindo e emitindo uma energia mais masculina ou mais feminina, é igual quando a gente falou lá atrás no nosso workshop de relacionamento consciente, sobre o sistema representacional, né? Esse sistema, se ele é mais auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico. Quando eu reconheço em mim como eu funciono e eu reconheço no outro como ele funciona, eu me comunico melhor. E, gente, relacionamento é tudo. E quando você reconhece e tá vulnerável, na vulnerabilidade você abre o precedente para a pessoa mudar, ela por ela mesma. Sim. E você por você mesmo. Sem querer incutir. Sim. Impor. Porque aí eu consigo reconhecer quem eu sou, como eu funciono e o que eu quero. O que eu tô escolhendo para mim.
E aí eu tenho a possibilidade de informar o outro. Porque é aquela velha história, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então eu estou casada só por estar, só para dizer que eu tenho status de casada, ou eu estou casada porque eu quero ter um relacionamento e uma comunhão com uma outra pessoa. Só que para ter uma comunhão, tem que ter conversa, tem que ter autoconhecimento. Se você não se conhece, como é que você quer exigir que o outro saiba como é que você funciona? Esse é o índice da mentoria. A pessoa já chega e já tem que preencher isso na entrada da clínica ou do online. Ela tem que preencher isso aí. Sim, porque as pessoas chegam pra gente falando assim, eu queria um companheiro assim, assim, assim. Ela faz uma lista desse tamanho, mas ela não é metade daquilo. Aí quando você pergunta pra ela, mas você é assim? Você emite essa energia para que você tenha tudo isso? E aí a pessoa fala, não sei. Não sei por quê, porque ela não se reconhece. Então quando a gente fala pra vocês o tempo todo que autoconhecimento é tudo na vida do ser, se você não sabe como você funciona e como você reage diante das situações, e de como o outro funciona, e o que ele pode ser uma contribuição na sua vida e você uma contribuição na vida dele, os relacionamentos eles vão ficando entrucados, né? Então a gente vira uma relação de telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, o outro entende outra. Se um é visual, o outro é auditivo, o que é visual e o outro tá falando, tá entendendo nada. E vice-versa. É muito isso mesmo. Né? E aí não há comunicação. As pessoas chegam pra gente falando assim, eu não sei me comunicar, porque não é possível. Eu falo, não me entende. Eu falo 10 vezes a mesma coisa e o outro não me entende. Mas qual é a forma que você está se comunicando? Você está se comunicando da maneira que o outro funciona? Ou você está se comunicando da maneira que você funciona? Então, como eu posso exigir que o Marcelo me ouça se ele é uma pessoa visual? Então, às vezes quando a gente brinca e fala assim, gata, desenha pro teu marido, é porque ele precisa que desenhe. E não é brincadeira. Se você desenhar ou se você mostrar as coisas, ele vai te entender melhor. Tem gente que se você falar, fizer uma conta mental para ela, ela na hora te acompanha. E tem gente que se ela não olhar para os números, ela não sabe como você chegou nele. Eu sou assim, viu? Agora, se o Marcelo é visual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar falando na orelha dele? Ou eu tenho que mostrar as coisas para ele? Sim, perfeito, Conrado, é isso. Muita gente tá com o raciocínio lá na frente, ela já raciocinou tudo, ela já entrega só o final do pensamento dela. Isso é um defeito de comunicação gravíssimo. Vilma, esse como saber a gente passou no nosso workshop de relacionamento consciente. Se você tiver interesse, depois a gente conversa. Porque lá está tudo explicadinho. O que é? Vai ter de novo. Nós estamos preparando um novo com mais conteúdo. Mas a base é essa. Então lá tem informações para você saber se a pessoa é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica. Porque tem gente que não gosta de ser tocada. Às vezes chega cliente na clínica e fala assim, eu queria tanto dar de presente uma massagem pro meu marido, mas ele odeia. Porque ele não é sinestésico, ele não gosta de toque. E você pode ter certeza que essa pessoa, ela não pode ser uma pessoa que vem, que abraça, que beija, porque ele vai ficar de saco cheio. Ele vai se sentir, ai meu Deus, que melação. Vai querer se afastar. Então, se ele é uma pessoa visual, adianta eu ficar andando toda esculhambada dentro de casa? Adianta eu deixar, às vezes, uma mesa ou uma comida que seja, preparar ela de qualquer jeito e jogar no prato? Isso adianta. Quando tá com fome, né? Isso adianta.
Mas vocês percebem o que é o cuidado? É saber como o outro funciona e agir. E como eu, por exemplo, né? Arroz, feijão, farinha, ovo. Eu não me misturo, não. É porque eu sou mais, né? Vocês percebem, gente, o que é essa coisa de você reconhecer como é que o outro funciona para que a vida se torne mais leve para vocês, né? E quando a gente fala reconhecer como é que o outro funciona, é reconhecer que o outro tem o espaço dele e o funcionamento dele, e a partir daí eu respeito, né? O meu filho, eu adoro abraçar, beijar, acolher. Meu filho não gosta de ficar beijando, abraçando. Para eu conseguir um beijo, um abraço, assim, eu parto. Mas eu respeito, eu sei que ele é assim, então eu não vou ficar agarrando ele a todo tempo. Mas a gente isso é papo para outro dia, né? Sim. Mas a gente sabe que definir, descrever, perceber, detectar qual predominância energética só não vai adiantar. Você tem que ter ferramentas para lidar com Sim. isso diariamente. Você tem que ter ferramentas. Detectei que ele é visual. E aí? Qual é a ferramenta energética? Por isso que a nossa mentoria chama mentoria energética de relacionamento. Porque é aquilo que você está emitindo, aquilo que você está emanando para o outro. Quando a gente soltou agora, só para dar uma palhinha sobre emagrecimento consciente, nós não vamos falar de dieta com vocês. Dieta fica para nutricionista, para nutrólogo. Nós vamos falar de consciência sobre alimentação, que são coisas diferentes. Da percepção sobre o que você está ingerindo. Ferramenta energética para se conscientizar melhor do corpo. Abração, Marcelão. Brigadão. Apareça. Então é isso, meu povo. Se vocês têm alguma dúvida, é agora ou calem-se para sempre, até acabar a live pro direct. Tem essa também. Né? Se vocês têm alguma dúvida, essa live vai ficar gravada. Se você não entendeu muito bem, reveja, assista novamente essa live, compartilhe com as pessoas que convivem com vocês, para que elas possam entender o funcionamento de energias masculina e feminina e de como vocês estão interagindo. Qual é a energia que você está emitindo e qual é a energia que você está recebendo do outro. E tem as nossas lives mais antigas no nosso canal do YouTube, tá? Sim! É a Academia da Expansão. Aí, lá tem que tocar o sininho, né? E tem que se inscrever no canal. Essa energia pode ser moldada de acordo com o estilo de vida? Sim! Nós temos as duas energias, Conrado. Precisa ver o que está predominando em qual situação. Porque tem situações que você tem que ter uma energia um pouco mais feminina e situações que você tem que ter uma energia um pouco mais masculina. Por isso que nós temos os dois. Agora, tem muitas crenças limitantes, muitos julgamentos e muitos pontos de vista fixos que impedem da gente aflorar as duas equilibradamente. Sim. Isso é papo para outra live ou papo para o curso mesmo, eu imagino. Verdade. Porque... Gente, então uma boa noite para vocês. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui até o final conosco. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode chamar a gente pelo direct. E mais uma vez, eu convido a vocês a reassistirem essa live. E se ficar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Tá bom? Um beijo. E boa noite.